Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus, são todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Somente este versículo. Você já deve ter lido ou já ouvido este versículo. Ele está no capítulo 5 de João, quando Jesus curou um paralítico que era paralítico há 38 anos, mas ele fez isso no sábado. E apesar do milagre ser tremendo, os religiosos se enfureceram, porque eles guardavam o sábado. E curar um paralítico era um trabalho. E eles não aceitavam. E queriam matar Jesus por isso. Primeiro porque ele curava no sábado. Jesus não observava o feriado deles. E depois porque Jesus se fez igual ao Pai. Ele falou: meu Pai está trabalhando agora e eu trabalho também. Ele é Deus, eu sou Deus, nós somos um. Meu Pai não está de folga hoje, mesmo sendo um feriado religioso, rigorosamente observado por vocês. Meu Pai está trabalhando e eu também trabalho. E não deu importância para a prática religiosa deles. Muito bem. Como introdução a este texto, eu quero lembrá-los da situação que nós estamos vivendo no Brasil, né? O Brasil está gemendo, como observou o Celso aqui, o peso, né? Gemendo sob a carga do custo Brasil. E muitos orientadores políticos, sociais, filósofos, têm vindo a público orientando todo mundo o que deve fazer. E quem somos nós, quem sou eu, né, para tomar partido, porque a nação se divide, as autoridades se dividem, os evangélicos se dividem, líderes se dividem, o cristão se divide, e está cada um para um lado, no meio dessa crise. E nós queremos lembrar aqui com os irmãos as orientações de Jesus a respeito disso que nós estamos vivendo. Não é uma orientação política, mas sim uma orientação do Evangelho de Jesus do Reino dos Céus. Então nós sabemos que tem reinos melhores do que os nossos, né? Países, né? Chamar de reinos ou nações, que são melhores do que os nossos, e por serem melhores eles são mais devedores a Deus e ao mundo do que nós. E existe no mundo muitos reinos piores do que o nosso. Tem gente chorando para ter aquilo que nós choramos por ter. Tem gente querendo com todo o coração aquilo que nos humilha. Então existe no mundo reinos piores do que os nossos, e porque são piores, são menos devedores ao mundo e a Deus do que nós. Então, na terra toda, alguns estão lutando por glória, por reconhecimento, lutando por honra, por territórios, por direitos. São os melhores. Os iguais, igual ao nosso Brasil, sofrido, luta por justiça, se sente injustiçado. Tem muitos outros lutando por justiça, mas também tem aqueles que estão lutando por sobrevivência. Por cada dia, por cada hora, por cada momento. Este é o quadro da Terra hoje. Isso está acontecendo no mundo todo, em tempo real, em algum lugar nesse planeta. Na quarta-feira, só lembrando o versículo, nós lemos aqui Hebreus 12, 14, quando o texto diz assim: olha, que não haja no vosso meio nenhum profano ou impuro, como foi Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um guisado saboroso, por um repasto,
E depois ele chorou por isso e não teve mais. Não encontrou lugar de arrependimento. Então o texto de Hebreus está dizendo que Esaú, quando ele nasceu, ele era gêmeos, nasceu primeiro, foi o primeiro a sair do ventre, ele tinha sobre ele a bênção da primogenitura. E ele sabia que a bênção da primogenitura era lá para frente, para depois de o pai morto. E ele, no momento da sua vida, ele não deu a mínima para isso. Ele falou, eu quero resolver o meu problema agora. E vendeu ela por uma refeição. Lá na frente ele chorou por isso e não teve mais. Então, queridos, hoje o mundo está chorando, todo mundo está chorando, por uma coisa que Deus já ofereceu a eles antes deles nascerem, como aconteceu com Esaú. Mas esses herdeiros, em algum momento, eles não fizeram questão da sua herança. Aí o tempo vai passando, e os dias vão chegando, e o pranto vai aumentando. E, biblicamente falando, não há previsão de melhora. O que vem pela frente, que está profetizado na velha Bíblia, que se cumpre modernamente a cada dia, são situações mais desastrosas daquelas que o mundo está vivendo hoje. Então, numa rápida reflexão, eu quero lembrar os irmãos, não dá para ler os textos, que são centenas de textos, mas lembrá-los, que Jesus, ele orientou os seus discípulos, deixou registrado, através do Espírito na palavra dele, que a terra, ela sofre a influência de 3 reinos. Para você não pensar como resolver o seu problema a nível de cidade, a nível de país, ou a nível de datas, ou de épocas. O que está acontecendo hoje já está dito, previsto, escrito e registrado antes da gente nascer. Só está se cumprindo. E Jesus nos alertou a respeito de 3 reinos: o reino do céu, o reino dos homens e o reino das trevas. São 3 realidades vivas, verdadeiras, reveladas por Deus. Alguém acha que quando a gente fala reino do céu, parece uma frase para deixar a mensagem, o livro, a poesia mais bonito. Ele não acredita que isso é real. Ele pensa que reino dos céus era como dizer, era uma vez, acredita-se que, ou conta-se que. Ele simplesmente ignora que na Bíblia não tem nenhuma mensagem mais pregada do que o reino dos céus, principalmente no Novo Testamento. Quase todas as parábolas, quase todos os ensinamentos, quase todos os alertas de Jesus é orientação para o seu povo para ficar atento ao reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele tem um começo, ele está na terra, e ele tem um início, ele tem um trajeto e tem um final. E o que nós estamos vivendo agora é uma chamada final para o reino dos céus. É uma última chamada, dizendo, olha, se alguém acredita, se alguém quer, se alguém se interessa, ainda existe. Ainda a porta está aberta. Tudo que você vê em volta do reino dos céus está dizendo que o reino dos céus está findando. Calendário profético, os acontecimentos sociais, os acontecimentos religiosos, os acontecimentos naturais no planeta. Em todos os ângulos que você observa o calendário profético, há uma mensagem dizendo, olha, o reino dos céus está por um fio. Ele vai passar. Conforme estava previsto que ele viria, ele veio. Muita gente não acreditou que o reino dos céus viria, porque o reinado de Israel já havia fracassado. Dezenas de reis reinou por tantos anos, dividiu o reino, unificou o reino, houve cativeiro dos reinos,
E reino já era uma coisa que ninguém dava valor mais, era mais um reino. Mas sempre teve profecias e alerta de Deus que viria um reino que não teria fim, cujo rei é Jesus. E o reino veio. E os irmãos se lembram que João Batista, o evangelho começa com João Batista dizendo: é chegada a vós o reino dos céus. Eu nasci e vim a este mundo só para isso. Minha missão aqui é avisar que o reino dos céus está chegando e o rei vem vindo aí. Tirando o reino dos céus, a Bíblia fala que tem o reino dos homens. O reino dos homens começou logo depois do homem ser expulso do Éden. Ele começou a se organizar. Ele começou a edificar cidades. Ele começou a criar honras para o homem e arrumando um jeito de o homem sobreviver fora da presença de Deus. E a Bíblia fala também que existe o reino das trevas. Eu vou parar e perguntar, quem está me entendendo? Diga amém. Então existe 3 reinos: o reino dos céus, reino das trevas. O próprio Jesus, quando alguém falou para ele, ele expulsa os demônios pelo poder do demônio. Tem o poder de Beelzebu na vida dele, o príncipe dos demônios. Ele falou: olha, se o demônio expulsa demônio, então seu reino, olha Jesus falando seu reino, então seu reino está dividido, ele está trabalhando contra ele mesmo. Você vai ver isso em Lucas 11, 18. Então Jesus deixa claro, denunciando que existe um reino das trevas. A Bíblia fala que o reino das trevas e o reino dos homens se uniram. Por quê? Porque os homens pecaram contra Deus, se distanciaram de Deus, ficaram vulneráveis e na sua desobediência a Deus, eles manifestaram sua lealdade ao reino das trevas. Então muita gente que é leal nem acredita nisso, mas é isso que é. O reino das trevas não destruiu ainda o reino dos homens, porque o reino das trevas usa o reino dos homens. O reino dos homens, eles estão sempre em busca daquilo que você sabe: glória, poder e lucro. Fama, ostentação. E o reino das trevas continua buscando aquilo que eles queriam lá no céu: adoração. O reino das trevas, ele iniciou no céu. O reino dos homens iniciou na terra. E o reino dos céus iniciou com Jesus. Você tem aí o início de cada um, seus líderes, seus agentes primários. E a Bíblia fala do final de cada um deles, do futuro de cada um deles. Então esses 3 reinos, eles estão sobre toda a terra. E o que você vê acontecendo nos demais reinos segue a orientação desses reinos. O reino dos homens, ele está subordinado. Quando você vê alguém falando: os homens estão querendo comunicar-se com os extraterrestres. Não, os extraterrestres chegaram lá no Éden e já dominaram Adão e Eva desde o começo, estão aqui desde o princípio. Por que eles são extraterrestres? Porque eles vieram do céu, eles não são terrestres, eles são celestes, foram expulsos. O que eles querem aqui na terra? Destruir tudo? Na verdade, ele veio para matar, roubar e destruir, mas até alcançar o seu objetivo, ele usa o homem. Porque o que ele queria era ser adorado, e o homem é um adorador por natureza. Ele oferece aos homens aquilo que eles querem: poder, governo, honra, fama. E recebe dos homens aquilo que eles querem: adoração, obediência. Só que a Bíblia diz que no final deste reino, ele não existiria para sempre no oculto. Chegará o tempo em que este reino, que hoje, reino das trevas, ainda está no escuro, ele será um reino visível. Ele virá como sempre existiu, com toda sorte de engano, parecendo ser bom, parecendo ser de Deus, parecendo solucionar problema. Então esse caos que você vê que o mundo está enfrentando,
nada mais é do que o cenário sendo preparado para a implantação deste reino, que a princípio ele se manifestará enganando e marcando todos os homens da terra, resolvendo os problemas que estão arrebentando na terra, que os homens já admitiram que está fora do controle deles. Não tem homem, humanamente falando, capaz de resolver o problema do reino dos homens. O reino dos homens está fora do controle dos homens. E o problema dele não é o regime, por ser comunista, ou teocrático, ou democrático, ou qualquer outro regime. O problema do reino dos homens é de ordem espiritual. Ele está dominado pelo reino das trevas. Quem sabia disso? Diga amém. Olha, muita gente sabia. Quem não sabia pode ficar sabendo, é isso. Então, apesar da boa fé das pessoas, das nossas lutas, das nossas reivindicações, mas a verdade é que Jesus já falou assim, olha, o mundo, incluindo todos os reinos, jaz no maligno. Está miseravelmente perdido nas mãos do maligno. Que manipula, que faz o que tem que ser feito e leva a humanidade para esse caos. De sorte que todos hoje são devedores a Deus e uns aos outros. Porque Deus, quando deu a terra para o homem, Ele deu para todos e deu igualmente e para sempre. Não precisa convencer ninguém que não é isso que as pessoas vivem hoje. Deus deu para todos, para sempre e igualmente. Não existe nenhum tipo de igualdade, nenhum tipo de justiça nesse sentido. Então, queridos, o reino dos céus é a oportunidade, é a esperança da humanidade. O que é reino? Reino é um território, visível e invisível. Ele existe dentro e fora do reino. Isso é um reino. O reino tem a ver com o povo, a vida, as leis, a cultura, os princípios, os valores. Um reino tem a ver com direitos e deveres. Um reino tem a ver com permitido, proibido, a favor ou contra. Um reino tem a ver com seus objetivos, conquistas, comprometidos, descomprometidos. Então, em qualquer reino, uma pessoa sabe se ele é ou não daquele reino. Não tem como alguém pertencer ou não pertencer a um reino e falar, não sei. Sabe sim. Olha, cada reino tem seu território. Você sabe em que território você vive? Você cristão, mesmo quando eu não estou falando de território geográfico, estou falando de território espiritual, você vai saber que tem lugar que você não pode estar ali, que ali não é território do reino dos céus. Quem me entendeu, diga amém. Mesmo que isso seja um lugar perto da sua casa. Um reino tem território. Um reino, ele tem o jeito de viver neste reino. Então, o teu modo de viver, tua cultura, teu proceder, o teu comprometimento, os teus princípios, os teus valores, tem a ver com o reino que você vive. Seus direitos e deveres, permitido e o proibido. Tem reino que isso é proibido, no outro é permitido. Tem reino que isso aqui é um direito, no outro é um dever. Tem a ver com o reino que você vive. Tem gente que transita entre reinos. Por isso ele vive uma frustrada crise de identidade. Ele não sabe de quem ele é o servo, ele não sabe qual é a sua bandeira, ele não sabe de que reino ele é. Às vezes ele pede para Deus coisa que quem despacha é o reino das trevas. Tem gente sonhando com bênçãos de Deus que na verdade são maldições das trevas.
Uma pessoa, qualquer pessoa, deve saber de que reino que ela é. Qual é a sua esperança? Qual é a sua proposta? Quem ela serve? Qual é a sua bandeira? Com o que ela se comprometeu? Porque Jesus disse, quem não é por nós, é contra. Falou, quem comigo não ajunta, espalha. Porque existe uma multidão de enganados dizendo assim, não, eu sou neutro. Eu sou neutro. Não existe neutro. Em assuntos espirituais, ou você está subindo ou você está descendo. Em assuntos espirituais, você está de um lado ou você está do outro. Não tem em cima do muro. Jesus ensinou isso de diversas maneiras. Ele falou assim, olha, não tem casa vazia. O inimigo, quando vê uma casa vazia, ele volta. Casa vazia é o neutro. Fala, não, eu não sou nem de Deus nem do diabo. Então você é dos homens. Você faz o que o seu ego manda. Você não está nem a serviço do reino de Deus e nem a serviço do reino das trevas. Você está a serviço do reino dos homens. Muito bem. A Bíblia fala que o reino dos homens e o reino das trevas estão unidos e eles vão para o mesmo lugar. Lá fala que o dragão, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que foram enganados por eles foram juntos lançados no lago de fogo. Juntos. Termina lá. A boa notícia que nós temos é que Deus, assim como aconteceu com Esaú, antes da gente perceber o caos, antes da gente sentir os horrores da vida, ou o primeiro temor da morte, ou o primeiro sofrimento, antes do primeiro homem sofrer isso, Deus já se anteviu, sendo Deus como é, e preparou o escape, preparou a fuga. Antes dos reinos da terra serem dominados pelo reino dos homens, Deus já havia feito uma promessa de um reino dos céus. Este reino dos céus, ele está lá desde Gênesis 3 até o último versículo do Apocalipse, quando ele já é uma realidade, para nós ainda se cumprir. Mas já revelado na Bíblia como ele será. Então, queridos, você vai ver na Bíblia textos que você sempre falou, decor, e nem percebeu. Quando Jesus ensinou a orar, venha a nós o teu reino. Porque teu é o reino. Que reino você está achando que é esse? Quando ele disse, pregai é chegado a vós o reino dos céus, fala para todo mundo que o reino é dos céus, mas ele veio à terra. É a boa notícia que os anjos deram para os pastores, que os magos trouxeram quando seguiram a estrela, do cântico de Maria, quando se viu grávida pelo Espírito Santo. Avisa todo mundo que o reino dos céus, o prometido reino dos céus, que ele é dos céus, ele termina no céu, mas ele começou na terra, ele veio até nós. Está aqui. É só entrar. É pelos méritos do rei. Ele não está cobrando mérito humano, ele não está cobrando qualificações, ele não está fazendo processo seletivo, ele não está dizendo você pode, você não pode. É quem crer, é quem quiser, quem se interessar. Quem acreditar que Deus já pensou em você antes de você sofrer. Ele já pensou no seu futuro eterno. Ele já pensou na solução de todos os seus problemas. E os meus problemas não é como eu penso, que é Deus ir resolvendo as minhas lamúrias de cada dia. Não. Ele resolveu o problema da minha morte com ressurreição. Resolveu o problema da minha pobreza com um reino eterno. Resolveu o meu problema de relacionamentos de qualquer sorte, família, sociedade, me colocando na família de Deus em Cristo Jesus. E preparou para mim, para nós, riquezas eternas. Mas o reino das trevas, que a Bíblia fala que se levanta contra tudo que é de Deus, se encarregou
de enganar os homens e dizer que não tem nada disso. E como o engano às vezes é mais doce que a verdade, porque o diabo ele promete tudo, mas não dá nada, porque ele não tem nada para dar. Até as chaves do inferno estão com Jesus. Ele é uma criatura, portanto ele não tem nada. O que ele oferece é aquilo que Deus havia dado para Adão, que é os reinos e as riquezas da terra, e que Adão, por desobediência a Deus, entregou a ele. A Bíblia fala, o vencido se torna escravo do vencedor. Como ele se tornou escravo do reino das trevas, o reino das trevas manipula as riquezas que são de Deus, que foi dada a Adão, e que foi tomada de volta depois por Cristo Jesus e agora oferecida à igreja. Por isso a Bíblia fala de um reino chamado do céu, chamado igreja, e de um rei chamado Jesus. É deste reino que Jesus está falando, olha, meu pai trabalha. Meu pai não está trabalhando aqui na religião de vocês, está trabalhando no reino dele, e eu trabalho também. Se você ler Isaías 53, do 11 a seguir, você vai ver uma profecia que, embora seja do Antigo Testamento, ela é detalhada, ela é rica, dizendo que Jesus, Deus o fez enfermar, para ele morrer a morte de todos, para depois lhe dar vida, e ele aceitou esse penoso trabalho, mas ele verá na eternidade o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Isaías 53. Quem está me entendendo, diga amém. Então você vai ver a Bíblia o tempo todo falando, buscai primeiro o reino dos céus. São versículos que a gente fala de cor, mas a gente esquece que é um reino que existe em tempo real, invisível, mas real. É um reino mesmo, que Deus está trabalhando nele, que Jesus está trabalhando nele, que o Espírito Santo está trabalhando nele, que tem milhares de pessoas trabalhando nele. E tem muita gente enganada quanto a este reino, pensando que vai entrar nele no céu. Não tem reino, não tem como entrar no reino dos céus, nos céus. Porque o homem se perdeu de Deus na terra, não foi no céu. Quem se perdeu de Deus no céu foram os demônios, para nunca mais serem recuperados. Agora o homem se perdeu de Deus na terra, por isso o reino dos céus veio na terra. Quando alguém se perde de alguém, para eles se reencontrarem, tem que ir no lugar que eles se perderam. O homem não se perdeu de Deus no céu. A Bíblia fala que o homem que vai para o céu, ele já vai salvo, reconciliado com Deus, remido por Deus, justificado por Deus e prometido por Deus a habitação celestial. Portanto, ninguém entra no reino dos céus nos céus. Se fosse possível, ele não precisaria vir à terra, nós entraríamos lá. Mas Jesus deixou claro que o reino dos céus veio até nós e que o inimigo faz oposição, mas aqueles que acreditam em Deus, na provisão de Deus, no amor de Deus, que Deus se importou com eles e ofereceu para eles uma oportunidade de reinar com eles, eles já por esforço tomam o reino dos céus, porque o reino dos céus sofre todo tipo de oposição. Então não pensa que o reino dos céus é um lugar que você entra sem oposição. Você encontra oposição dentro e fora de você. Dentro por causa da sua natureza caída, que não se importa com nada que é do céu. A nossa terra, o nosso corpo, ele se interessa por terra, por coisas daqui. Se tem interesse dentro de você pelas coisas do céu, está na sua alma, no seu espírito. E você tem que enfrentar a oposição, que a Bíblia fala que ele sofre todo tipo de oposição. Mas o tempo todo na Bíblia você vai ver Jesus falando, olha, pequeno rebanho, tenha bom ânimo, vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vocês conhecerão os mistérios do reino dos céus. Já aqui, o Espírito Santo vai falar para vocês como é que funciona. Isso para o mundo é um mistério, o mundo não sabe disso. Vocês sabem. Dos mistérios do reino dos céus. A Bíblia fala o tempo todo
nas parábolas que o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. De que reino dos céus você acha que Jesus está falando? É este reino que eu estou dizendo, que ele existe. Enquanto o mundo está focado nos acontecimentos, nas últimas notícias do reino dos homens, enquanto o reino das trevas cresce no seu engano, manipulando reino contra reino, nação contra nação, do jeito que Jesus havia dito que aconteceria nos últimos dias, no tempo da ciência multiplicada, o Espírito Santo vai conduzindo o reino de Deus, conforme havia prometido. Conforme Deus havia prometido pelos profetas, conforme Deus prometeu através de Jesus Cristo e através de todas as pessoas que foram usadas para escrever os livros do Novo Testamento. E o próprio Jesus, na parábola das minas, ele falou assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que se ausentou. Foi para uma terra distante e deixou seus conservos para que eles cuidassem dos afazeres do reino dos céus. E os homens da terra não aceitaram, falaram: nós não queremos que ele reine sobre nós, e começaram a fazer todo tipo de barbaridade. Primeiro de rejeição ao rei, depois de crueldade aos mensageiros do reino, que é o reino que mais tem vítimas nesse mundo, inocentes. Aí Jesus perguntou: o que você acha que vai acontecer quando este homem, este rei voltar? O que ele vai fazer com as pessoas que fizeram isso com o seu reino? Eles disseram: vai fazer perecer horrivelmente. Ele disse: isso mesmo, ele vai reuni-los. Jesus falou: isso mesmo, ele vai reuni-los e vai executá-los na sua presença. Você acha que isso não está na Bíblia? Então você chega na sua casa, você lê Lucas 19, 27. É isso mesmo que ele vai fazer. Porque eles fizeram como Esaú, eles eram herdeiros do reino. Este reino ninguém entra pelo mérito próprio, é pelos méritos do rei. Diferente do reino dos homens, que todo rei rouba as riquezas do reino, ou usa pelo menos, usufrui delas. O próprio Jesus, quando alguém rejeitou o reino de Samuel, próprio Deus, aliás, quando alguém rejeitou o reino de Samuel, como juiz, não era rei, mas era juiz, e pediram um rei, Deus falou assim: Samuel, não fica triste, não é você que eles estão rejeitando, estão rejeitando a mim. Olha Deus, parece que com o coração ferido, sendo tirado, falou: Samuel, não é você, não é seus filhos, é a mim. Eles não querem que eu reine sobre eles. Dá para eles o rei que eles pediram. Eles verão que esse rei vai custar caro, mas é a mim que eles não querem que eu reine sobre eles. Então dá para eles o rei, eles querem um rei como tem todas as nações. E a partir daí, a humanidade vem experimentando todo tipo de reino. Todo tipo de reino. E está chegando a hora do reino dos homens encerrar o seu capítulo na história da humanidade. Está chegando a hora do reino dos céus que hoje existe, não de uma forma visível, mas invisível, porque o próprio rei havia dito: olha, ninguém pensa que o reino dos céus vai ser com aparência, com coisas visíveis. O reino dos céus será no vosso coração. Dentro do vosso coração haverá uma cultura, dentro do vosso coração haverá comprometimento, dentro do vosso coração haverá territórios, dentro do vosso coração haverá permitido e proibido, dentro do vosso coração, dentro do vosso coração, dentro do vosso coração, vocês saberão tudo que é do reino dos céus. E ele acontecerá no vosso coração. Não é um reino que alguém vai dizer para vocês: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não, ninguém nunca vai dizer. Quando as pessoas tomarem conhecimento de uma forma visível deste reino, é porque ele se foi.
Ele acabou. A boa notícia, queridos, é que hoje este reino, ele existe, ele está aqui. O Espírito Santo está conduzindo o seu povo. E se você perguntar, olha o mundo como é que está, qual que é o próximo passo? O mundo, ele cresce em tragédias, o mundo cresce em descontrole, o mundo se prepara para uma manifestação visível do reino das trevas. E quando isso acontecer, é porque o reino dos céus se foi. Quem está me entendendo, diga amém. Não tem como coabitar. É verdade que Deus e o diabo estão operando na terra desde que o homem caiu. Mas não tem como luz e trevas coabitarem. Jesus ensinou isso. Agora é o tempo dele. Mas chegará um tempo que o reino dos céus, ele vai para o céu. E aí quando o reino dos céus for para o céu, então o reino das trevas se manifestará. Paulo ensinou dizendo, ele não se manifesta agora, ele já opera. Paulo está dizendo, olha, a maldade ela já está operando na humanidade desde sempre. Por isso você vai ver que o homem nunca conseguiu erradicar a maldade do seu meio. Tudo que é criado é usado para o mal. Pense numa coisa boa que o homem já criou, que ela não é usada drasticamente para o mal. Por isso, se nós resolvermos o nosso problema como nação, nós não vamos resolver o nosso problema como habitantes da terra. Nós vamos ter que conviver com aqueles que têm mais e com aqueles que têm menos, sabendo que Deus deu para todos igualmente. E todos são devedores de todos. Por isso o reino dos céus, ele está em todos os reinos e ele não segue uma orientação nacional nem denominacional. Ele segue uma orientação espiritual. Ele está a serviço de todos. O reino dos céus está a serviço de todas as pessoas. Todos precisam e têm a oportunidade. A porta do reino, ela está aberta. Jesus é o marco zero. Jesus falou, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Então ainda hoje, se alguém quiser entrar no reino dos céus, você precisa conhecer Jesus. Não existe uma outra forma, não tem outra porta. Depois de conhecer Jesus, você pode se interessar-se pelo reino dos céus. Ele falou que você deve se arrepender, se converter e entrar no reino dos céus. A partir do momento que você se arrepende do que era ou do que fez e se converte e reconhece o rei como seu rei, que deu a sua vida por você e agora você oferece a sua para ele, a partir daí você receberá a orientação do reino dos céus para os filhos do reino. Amém, queridos? Então não se engane. Você sabe de que reino você é. O reino dos céus tem um tipo de música, o reino das trevas tem outro. O reino dos homens tem um jeito de viver, o reino dos céus tem outro. Tudo que se fala, tudo que se acredita, tudo que se pensa, tudo que se sonha, tudo que se espera, são diferentes no reino. Por isso você vai ver na Bíblia, quando você estuda a Bíblia, que Deus ensina os seus discípulos em Jesus uma forma diferente de viver em relação a tudo. Deus ensina através da palavra que o cristão ele tem um jeito diferente de relacionar com seu pai, com a sua mãe, com seu empregado, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu dinheiro, com o seu inimigo. É um jeito diferente. Nenhum outro reino ensina como o reino dos céus. Qualquer coisa que você tiver dúvida como proceder em relação a ela, lembre de que reino você é, que existe uma orientação para os filhos do reino como fazer. Existe orientação. Então o reino dos céus vai falar para você qualquer coisa que você tenha dúvida em relação a qualquer coisa. E por que você precisa saber? Para que você não perca o reino dos céus. O reino dos céus, ele não somente está de portas abertas, mas ele também é um reino de oportunidades.
Então, se você já é um cidadão ou uma cidadã do reino dos céus, você tem a oportunidade de servir o céu na terra. Porque se interessar pelo céu, depois que você não tem mais a oportunidade de servir, não é mais possível. Então, as oportunidades. Não sei se você tem pensado ultimamente, o que é que eu posso fazer pelo reino dos céus? O que está ao meu alcance? Ou você não está a serviço do reino dos céus? Você sabia que aquele rico, aquele pobre, o Lázaro, que foi colocado na porta do rico, era a última oportunidade para o rico, que viveu uma vida rica, esplêndida, e se ele tivesse se interessado pelo Lázaro, Lázaro foi para o céu. E ele não foi, se eles tivessem conversado. Lázaro tinha uma fé para ir para o céu, portanto ele tinha algo a dizer para aquele rico. Se eles tivessem talvez conversado 15 minutos, mas a vida foi boa para ele, ele vivia esplendidamente, arregaladamente. O outro, a vida não foi boa para ele. Então, a gente já falou isso daqui, você sabe disso, que o rico tinha todo motivo para crer e louvar e adorar a Deus. O pobre, o Lázaro, humanamente falando, ele não teve muita sorte na vida, não. Não sei se foi uma enfermidade, não sei se foi um acidente, uma tragédia. O fato é que ele terminou seus dias em lamento, em dureza. Mas isso não roubou a fé dele no reino dos céus. Jesus revelou para nós que ele morreu e foi levado para o paraíso. Ninguém poderia saber disso se Jesus não tivesse dito. Nós diríamos, não, jamais, ele não. Olha a vida que ele viveu. Mas Jesus revelou, falou, não, ele foi para o paraíso. Eles chegaram a conversar lá quando o paraíso e o inferno ainda eram perto um do outro antes de Jesus vencer na cruz do Calvário. Eles se reconheceram, estavam conscientes. E você vai encontrando na Bíblia muitas oportunidades. O ladrão da cruz, por exemplo, ele teve a última oportunidade da vida dele, foi de morrer ao lado de Jesus. Se ele perde aquela... Então, o ladrão da cruz não teve a oportunidade de ir num culto com ar-condicionado, ser convidado por alguém, evangelizado, feito um discipulado. Não, ele viveu uma vida de bandido, e como bandido que era, ele foi condenado à morte. Mas naquele dia eles estavam condenando Jesus também, e ele olhou para Jesus e percebeu que Jesus não era um bandido. Ele falou, bandidos não morrem assim, esse homem é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é rei. E porque ele acreditou no reino, se interessou pelo reino e pediu pelo reino, Jesus falou, você vai estar comigo lá. Oportunidades. Quando Jesus passou por Jericó, o cego de Jericó que berrava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi era rei. Foi até então o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, e ele falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Alguém falou, cala a boca, você está incomodando. E ele gritava mais ainda. Sabe quantas vezes Jesus voltou em Jericó depois? Nunca mais. Era a oportunidade da vida dele. Jesus parou com aquele berreiro, em vez de se incomodar, falou assim, traz ele aqui. E alguém disse, tem bom ânimo, o mestre te chama. Saindo de Jericó, Zaqueu, desesperado para ver Jesus, subiu numa figueira. Por quê? Porque ele era um publicano. Ele era um traidor. Ele era um judeu que cobrava imposto de judeu para Roma. Roma era odiada, e judeus que serviam Roma, ninguém diria para ele shalom, nem cruzaria com ele na mesma calçada, eles eram odiados. Ninguém jamais convidaria ele para participar de um grupo de estudo ou ir num culto. Mas mesmo sendo um traidor, ele era um pobre perdido pecador. Jesus chamou ele de filho de Abraão, que estava perdido e foi achado. Ele era um filho de Abraão, perdidinho na vida. Perdido, correndo atrás de dinheiro.
tentando se dar melhor dentro do sistema. Roma pagava bem, ele queria ganhar bem, foi servir o reino de Roma. Um dia ele queria ver Jesus, e os irmãos sabem como é que ele arrumou um jeito, né? Ele subiu numa árvore, numa figueira brava. Ele não vai ter como conversar com ele, não vai ter como encontrar com ele, vou pelo menos vê-lo. E os irmãos sabem que Jesus parou debaixo daquela árvore, olhou para cima e falou: desce, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Você foi rejeitado pela igreja, mas não foi rejeitado por Deus. Esse é um filho de Abraão que estava perdido, e hoje veio salvação a essa casa. Sabe quantas vezes Jesus passou de volta debaixo daquela figueira? Nunca mais. E assim, queridos, nós vamos encontrar que necessidades do reino são oportunidades para o filho do reino. O que as pessoas do reino fazem? Eles prestam culto. Muita gente está perdendo o desejo de cultuar, mas são oportunidades. Não vai ter culto para sempre. No culto nós temos oportunidades que a gente não vai ter para sempre. Num único culto a gente tem a oportunidade de comungar, louvar, adorar, ouvir, orar, contribuir. Tem gente que não gosta de culto, tem gente que gosta de culto pela metade. Fala: eu só gosto da palavra. Ele pula o louvor e a hora que eu falo amém, ele vai embora. Não, um culto oferece para mim 5 oportunidades. Comungar com os meus irmãos, não dá para comungar com todos, mas com alguns dá. Comunhão dos santos. Oferece a oportunidade de louvar, porque não tem nenhum outro lugar que eu tenho oportunidade de louvar a Deus melhor do que na igreja, que eu tenho instrumento tocando para mim, eu tenho vocal me acompanhando, puxando para mim. Se eu não lembrar a letra, eles me lembram. Se eu desafinar, eles afinam por mim. A melhor oportunidade que eu tenho para louvá-lo é aqui. Aqui eu tenho oportunidade para ouvir a palavra, aqui eu tenho oportunidade para orar, mas o culto é oferecido a Deus pela fé no reino dos céus. No reino dos homens não tem culto a Deus, no reino das trevas muito menos. O culto a Deus é oferecido no reino dos céus. Cultos, pedidos de oração, pedidos de perdão, pedidos de socorro, pedido de qualquer sorte, são oportunidades, necessidades no mundo, são oportunidades para o filho do reino. Você sabia que os filhos do reino estão aqui para abençoar e não para ser abençoado? Nós não estamos aqui para ser abençoados. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Vai pedir para Deus o que mais? O que você vai pedir para Deus que você acha que Ele já não te deu? Proteção do diabo? Antes de você saber que o diabo existisse, a proteção de Jesus já está sobre a sua vida para os filhos do reino. Antes de você ter o primeiro medo da morte que você teve na tua vida, Jesus já resolveu o teu problema da morte. Antes de você ter a primeira crise existencial, Deus já tem resposta para você na sua palavra. Antes de você ter a primeira dúvida, Ele já se antecipou, já tem uma resposta. Nós estamos aqui servindo na terra, porque o reino dos céus está aqui. Então você que é filho do reino, você está tendo oportunidades no reino. Não é somente entrar, porque no reino dos céus, preste bem atenção, no reino dos céus ninguém entra por mérito. Portanto, no reino dos céus não tem ego. O reino do céu se interessa pelo pobre, pelo rico, pelo feio, pelo bonito, pelo rejeitado, pelo honrado. Porque todos na terra que estão fora do reino dos céus, eles igualmente perecerão. E quem entrou no reino dos céus, ele entrou pelos méritos de Jesus. Jesus não começou um reino rico, que ele foi lá e derrubou o rei e tomou conta. Não, ele começou um reino a partir dele.
Todas as pessoas que ele colocou no seu reino foi pelos méritos dele, com as promessas dele, mostrando o amor do Pai, a riqueza do Pai, a glória do Pai, as intenções do Pai. Ele não está interessado em ninguém. Fez isso porque o amor dele é um amor divino, é um amor incondicional. Então, queridos, o reino dos céus, ele, nos céus, a Bíblia fala que é um reino de beleza sem fim, de glória sem fim. Eu não sei se alguma vez você se viu pensando no momento em que o reino dos céus terminar aqui e que nós formos para o céu e teremos a oportunidade de ver Deus face a face. Tem gente que se mataria na terra para conhecer o seu ídolo preferido. Às vezes até cristão. Se ele pudesse viajar o mundo todo e ficar lá de macaco de auditório diante do seu ídolo preferido. Ele iria, pagaria caro para isso. Mas ele nunca, no seu amor a Deus, parou para pensar: como será a primeira olhada nos olhos de Deus, saber como Deus é? Como será a face de Jesus? Como será conhecer a pessoa do Espírito Santo de Deus? Como não será conhecer em corpo glorificado todos os salvos que tombaram nessa vida, fiéis a Deus e ao seu reino, e estão lá aguardando o dia do reino findar? Como não será, num abrir e fechar de olhos, você se ver num corpo glorificado, sem dor, sem morte, sem desonra, na imediata presença de Deus para todo sempre? Isso não é conto, isso não é filme, isso não é ficção, isso é evangelho de Jesus, isso é a realidade, é a promessa, são os sonhos dos filhos do reino. Foi por essa promessa, foi nessa esperança que eles morreram, que eles viveram. E se comprometeram com o reino, e viveram as leis do reino em obediência ao reino, em fidelidade ao Rei Jesus. Amém, queridos? Então, o reino dos céus, hoje é um reino de oportunidades. Hoje ainda é um reino que está com portas abertas. Você pode falar para o mais vil pecador, para o mais desprezível dos homens. Se você quiser entrar, você pode. Ele está aberto. Amanhã nós não sabemos. Você que já está dentro, porque quem está dentro sabe, quem está fora também. Não tem como uma pessoa viver dentro de um reino e não saber que ele está nele. Não tem como. Não tem como uma pessoa estar fora de um reino e não saber que ele não está nele. Até na terra isso não é possível. Não tem como alguém sair do Brasil e viver num outro país e não saber que ele está lá. E quem está aqui sabe o que se come, o que se veste, o que se canta, o que se pode, o que se não pode, quem são os patriotas, quem não são, quem são em favor da nação, quem são contra a nação. Você sabe tudo do seu reino aqui. Se você conhece Bíblia, se você já ouviu do Evangelho, você sabe se você está no reino dos céus ou no reino dos homens. Se você transita entre reinos, você deve estar vivendo uma frustração pessoal e espiritual muito grande. Porque as pessoas não se acham nem no reino dos homens por causa do peso da consciência, e nem no reino dos céus por causa da sua infidelidade. Vive uma vida de fuga. Vive uma vida de escondido. Vive uma vida dupla. E a Bíblia fala que para quem vive uma vida dupla, haverá uma dupla morte. Você já deve ter ouvido falar. Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Primeira morte, segunda morte. A primeira morte, salvos e perdidos passam por ela, exceto aqueles que vão ser arrebatados.
é a exceção. A segunda morte é só para quem viveu uma vida dupla. 2 vidas, 2 mortes. 2 oportunidades, 2 mortes. A Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à cidade pelas portas, e sobre esses não terá poder a segunda morte. Porque a segunda morte não nos alcançará, porque a segunda morte tem a ver com a morte de Jesus. Deus já aceitou a morte de Jesus no lugar da nossa morte eterna. Portanto, ela não terá domínio sobre nós. Nós quem? Filhos do reino. Jesus está denunciando para os religiosos: olha, meu pai trabalha, meu pai está trabalhando. E eu também estou trabalhando. Existe um reino vivo, um reino que segue o seu curso, que segue o seu andamento. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 28, dizendo: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.